Uma frase do Todorov que eu acho que ajuda muito nesse sentido, nessa direção do pensamento, é mais ou menos essa, de que todos têm direito à literatura, né? A literatura é realmente o direito de todos. Mas os estudos literários não é para todos, não é? É para aqueles que escolhem estudar a literatura. Então, acho que a frase dele é um pouco nessa direção. A literatura, sim, é para todos. Os estudos literários, não. O excesso de categorizações, de classificações em idades muito tenras na escola, substituindo o prazer da leitura pelo estudo do texto, pode afastar esse leitor, sem dúvida nenhuma. O que não significa que nós tenhamos que subestimar um aluno do ensino médio no sentido de que ele nunca vá acompanhar uma reflexão desse tipo, né? Mas a substituição de uma coisa por outra parece equivocada. Na ânsia de fazer com que os alunos leiam mais e leiam coisas que sejam legitimadas, e aí vamos pôr entre parênteses a literatura chamada canônica, as adaptações muitas vezes são ali convocadas para suprir essa necessidade do professor. Aí a gente tem que pensar a adaptação em vários segmentos. A adaptação da literatura para outras linguagens, então a substituição do texto literário pelo filme, pela série, não é? Ou pela peça teatral montada a partir do texto, ou adaptações de livro para livro também. E aí eu acho que é preciso ter bastante cuidado, porque se por um lado essa facilitação ela existe no sentido de uma banalização do texto literário, porque então o que se oferece ao aluno muitas vezes nem pode ser chamado de adaptação, mas de um resumo dramatizado ou de uma paráfrase mal elaborada, né? Hoje em dia nós precisamos ter um olhar um pouco mais cuidadoso para as adaptações literárias que estão no mercado editorial e algumas delas primorosas e que podem efetivamente exercer um convite muito sedutor para o leitor, para que ele vá, não é, para uma leitura literária de fato. Então, acho que há essa questão que é muito problemática e equivocada de tentar fazer chegar ao aluno o enredo daquele romance que vai entrar no vestibular, né? Não há tempo de ler a obra integral, então vamos. E há uma reflexão que precisa ser muito bem acomodada do valor das boas adaptações lá no início, quando este leitor está começando a sua formação, né? É preciso hoje ter essa consideração. Não dá mais para a gente dizer que toda adaptação é maléfica, né? Temos depoimentos de grandes escritores que tiveram acesso a boas adaptações e que os ajudaram, né, a se tornar grandes leitores. E temos exemplos de adaptações que nem poderiam assim ser chamadas, que são levados aos alunos para meramente cumprir aí o papel de apresentar a eles, dar a notícia a eles da existência de determinados romances e determinados autores dos quais ele precisa saber para fazer um vestibular, por exemplo. Equívocos nesse campo acho que são muitos. Esse é um deles. O outro é o equívoco da facilitação, de pensar que o estudante ele precisa ler coisas fáceis para que ele não perca o interesse. A gente assiste, né, já há décadas, a substituição dos critérios estéticos por critérios de representatividade. O professor Osakabe fala disso muito bem num artigo intitulado Poesia e Indiferença. A inversão
desses valores levou, de certa forma, a uma facilitação e levou a outros equívocos. Se o critério de representatividade também é aquele que vai me dar a ideia do que é que o estudante é capaz, então eu corro o risco de nivelar isso muito por baixo e de subestimar a capacidade desse estudante, né? Então, acho que o mediador de leitura, ele precisa trabalhar muito com a ideia do que é direito do outro, daquele que está diante dele. E isso tem que se basear também muito na consciência que o mediador tem do seu próprio direito. Ele não pode requisitar para si o direito de conhecer, por exemplo, os grandes clássicos e também uma literatura chamada mais de consumo e a partir daí segregar o alunado e dizer, não, hoje, pelas características dos meus alunos, acredito que eles não dão conta do clássico, darão conta apenas, né, de uma literatura mais facilitada. Então, os equívocos são muitos. A gente pode dizer que esses equívocos, eles são também, eu não sei se totalmente motivados, eu não diria isso, mas em boa parte eles são originados na formação do professor, né? A literatura lecionada como disciplina nas universidades, dentro dos cursos de letras, acho que ela considera muito pouco a formação do leitor. Ou porque parte do pressuposto de que o aluno que está ali num curso de letras já é um leitor, e este é um equívoco. A realidade dos cursos de letras do Brasil hoje mostra que o aluno do curso de letras não é ainda necessariamente um leitor. Às vezes ele é um aluno desejoso de o ser, mas ainda não é. E quando se fala em formação do leitor no âmbito do curso de letras, muitas vezes isso é pensado na formação de outrem e não deste mesmo aluno que está ali no banco da universidade. Isso é pensado no contexto da licenciatura, não é? Sempre projetando um estudante, futuro professor, que então terá de lidar com a formação de leitores. Um dos resultados disso tem sido de que o ex-estudante, agora professor, entra em aula e repete as aulas que ele teve na universidade, que na sua grande maioria consistiram em aulas de estudo da literatura e não de leitura literária. Então, essa questão do ensino da literatura, ela é muito abrangente, porque ela precisaria ser pensada aí nessas diversas frentes, né? Da relação do leitor com a obra, da mediação desta relação, da formação deste mediador. E é claro que isso vai desembocar também num conceito de literatura. Eu tenho, né, assim, a sorte de participar de currículos que pensam essa questão. Então, como professora da PUC São Paulo, que fui durante muito tempo, eu tinha a oportunidade de ter o lugar da literatura garantido junto às demais grandes áreas do curso, a linguística e a língua portuguesa, nas disciplinas do eixo de formação de professores. Então, nós podemos falar que, de forma geral, os cursos de letras, eles não estão dando conta desta formação, mas há também esforços sendo empenhados nesse sentido. E eu posso compartilhar essas duas experiências. Esta primeira, né, que eu acabei de dizer, e atualmente, como professora do Departamento de Letras da Unifesp, eu sou de uma área, a área de estudos literários, que é composta por 4 sub-áreas: literatura brasileira, literatura portuguesa, teoria literária propriamente e literatura e ensino.
A simples contemplação desta subárea dentro de uma área maior chamada estudos literários já me parece uma posição muito clara, né, do próprio departamento na sua composição, que vai se refletir, obviamente, no currículo do curso de letras daquela instituição, né? Então, eu acho que é importante frisar que se a gente tem, sim, um problema de formação que está presente nos cursos de letras, a gente também conhece aí, né, experiências que estão buscando positivamente este lugar, que vai na contramão de uma chamada crise da literatura, porque está garantindo para ela um lugar de reflexão, de discussão, junto a alunos em formação.